Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma história bem curta, sabe? Mas que tem uma força enorme. É uma história sobre vida, sobre amor e, principalmente, sobre aquelas oportunidades que às vezes a gente deixa passar. Uma reflexão bem forte sobre o tempo e o que não dizemos. E olha, tudo, absolutamente tudo nessa história gira em torno dessa ideia aqui. É o coração da mensagem que a gente vai desvendar juntos agora. Então vamos lá. Para entender tudo, a gente precisa começar pelo nosso personagem principal, um jovem e as circunstâncias que moldavam o mundo dele. Pensa só na situação. Um garoto de apenas 17 anos. E ele sabia que podia morrer a qualquer momento, por causa de uma doença que não tinha cura. Por conta disso, a vida dele era super restrita, né? Sempre em casa, com a mãe cuidando dele o tempo todo. Só que um dia ele decidiu que queria, bom, um pouco de normalidade. E foi justamente nesse dia, quando ele resolveu sair para dar uma volta sozinho, que o destino dele começou a mudar. E ele estava lá, andando, olhando as vitrines, até que ele entrou numa loja de discos. E foi ali que ele a viu. Naquele momento, para ele, ela era a pessoa mais linda do mundo. Sabe aquela história de amor à primeira vista? Pois é, foi exatamente isso. Ele entrou na loja meio que por impulso, sabe? E quando ela sorriu e perguntou se ele precisava de ajuda, nossa, ele travou. Foi uma emoção tão grande que ele mal conseguiu responder. No nervosismo, ele só pegou o primeiro CD que viu pela frente e o comprou. E o que era para ser só um encontro casual, acabou virando um ritual diário, um ciclo de esperança e ao mesmo tempo de um medo que paralisava. Todo santo dia ele voltava. A rotina era a mesma. Ele entrava na loja, comprava um CD qualquer, só para ter um pretexto para vê-la sorrir e depois ia para casa. Lá ele guardava o pacote, fechadinho. Ele nunca chegou a abrir nenhum. E aqui está o grande conflito dele, né? De um lado, ele estava completamente apaixonado. Do outro, um medo gigantesco da rejeição. Um medo que o impedia de falar qualquer coisa sobre o que ele sentia de verdade. Ele acabou desabafando com a mãe, que era sua grande amiga, e ela, com toda a sabedoria de mãe, deu aquele empurrãozinho, sabe? Falou pra ele ir em frente, enfrentar o medo e simplesmente chamar a garota pra sair. Bom, aquele conselho da mãe parece que funcionou. Chegou a hora em que a coragem, mesmo que por um instante só, conseguiu ser mais forte que o medo. Depois de tanto incentivo, o dia chegou. Ele respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha no peito e foi pra loja, decidido a fazer algo diferente dessa vez. O plano dele era bem simples até. Enquanto ela embrulhava o CD do dia, como sempre, ele deixou um bilhetinho com o nome e o telefone dele ali no balcão, bem discretamente, na esperança de que ela visse depois. Só que no segundo em que ele deixou o bilhete, o pânico tomou conta. Ele saiu da loja correndo, sem nem olhar para trás. Não conseguiu ficar para ver qual seria a reação dela. E é a partir daqui que a história toma um rumo, bem, um rumo que nos mostra da forma mais dura o preço que se paga por esperar demais. No outro dia, o telefone de casa tocou. A mãe dele atendeu. E do outro lado da linha, quem era? A garota da loja de discos, perguntando por ele. Tudo indicava que finalmente as coisas iam dar certo. Mas a resposta que a garota ouviu foi a pior possível. A mãe, aos prantos, sem nem saber direito com quem falava, deu a notícia. O filho dela tinha falecido, naquela mesma manhã. Um tempo depois, tentando arrumar as coisas do filho, a mãe foi até o quarto dele. E lá, no armário, ela encontrou aquela pilha enorme de CDs, todos ainda embrulhados para presente. A curiosidade falou mais alto e ela decidiu abrir um daqueles pacotes. E assim que ela abriu, um papelzinho dobrado que estava escondido lá dentro caiu no chão. Ela pegou o bilhete e leu. Era da garota. E a mensagem? A mensagem dizia que o sentimento era recíproco. Ela também estava interessada e só estava esperando que ele tomasse a iniciativa. Com o coração apertado, a mãe abriu outro CD. E mais um. E mais outro. Dentro de cada um deles, sem exceção, estava o mesmo bilhete. A mesma mensagem. Dia após dia, ela também estava tentando dar a ele a coragem que lhe faltava. A lição aqui é muito clara, né? A vida não espera. O tempo passa. E essa história deixa uma pergunta no ar para todos nós. O que estamos esperando para dizer o que sentimos? Porque o amanhã pode simplesmente não chegar. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.